pouquinho assim, essa introdução. E depois a gente vai falar mais um pouquinho. E olha só. Alguém que está aqui, a sua Bíblia ela tem uma introdução do livro que nós estamos lendo? Tem? Olha só, eu creio que a maioria tem, né? Lá no início, no primeiro capítulo tem. Ana, leva pra, a senhora está com a Bíblia aí no celular? A senhora quer uma Bíblia aqui para a senhora acompanhar? A senhora, aqui, eu vou colocar aqui. Aqui, vamos colocar aqui, Filipenses. A senhora abre lá, que é mais fácil a senhora abrir. Aqui está em Timóteo. Os Filipenses está aqui, Efésios, Filipenses. Aqui. Só pode abrir, porque está pregado, colada é a folha. Então tá. Olha só na introdução, olha para vocês verem como que é. Vamos começar a aplicar aqui o método. Quem é o autor do livro de Filipenses? Irmão João Carlos, aí na sua Bíblia, quem é o autor? Apóstolo Paulo, muito bem. Tá conseguindo? Dê, tá difícil, Dê? Seu braço está muito curto, viu? Esse braço seu está muito curto. Quem que é o autor? O apóstolo Paulo. E olha só, Paulo escreve a carta a Filipenses. E aí, nós vamos analisar, sabendo que foi Paulo que escreveu, olha só que interessante. A carta, a igreja de Filipenses, foi a igreja que começou todo o ministério, todo o cristianismo na Europa. Foi a igreja de Filipos. Olha só. Mas como, irmãos, ali que você sabe disso? Só vamos ver, a Bíblia vai nos levar até lá. Data. André, você consegue ver aí na sua Bíblia qual foi a data? Entre 60 e 62 depois de Cristo, tá vendo? Já vai trazendo a data em que ela foi escrita, que essa carta foi escrita. Qual que é o tema? Alguma na Bíblia de vocês está dizendo qual que é o tema? Alguém tem aí? Qual que é o tema do livro de Filipenses? Sim. A carta de Filipenses fala que é a carta da alegria, não é? Do encorajamento. Regozijar, olha só. Mas tem algo bem... aonde Paulo estava quando ele escreveu essa carta? Vocês sabem dizer? Quem tem aí, ou alguém, se alguém responder aí no chat aí, você fala. Ele estava em Roma, ele estava preso. Carta da alegria, mas Paulo estava preso. No final da sua jornada, Paulo escreve essa carta preso, e é uma carta de alegria, de encorajamento. E aí, o que a gente vai pensar a respeito disso? O que Paulo nos ensina quando ele escreve essa carta preso, pés e mãos acorrentados ali, e ele escreve essa carta, que claro, ele vai ditando, né? Vai ter que escrever para ele. Ele vai escrevendo essa carta e falando sobre a carta de Filipenses. É uma carta que no capítulo 2 ele tem um hino, as pessoas chamam de hino, toda a declaração que Paulo faz. Paulo vai falar sobre o sofrimento, Paulo vai falar alegrai-vos no Senhor, mais uma vez eu digo alegrai-vos. Então, olha só, só de fazer essa introdução, nós já temos um pano de fundo.
Paulo escreve preso, e a igreja de Filipe é a primeira igreja da Europa. Ali começa todo o ministério e chega até nós hoje. Olha só para vocês verem. Mas como que isso se deu? Como que se deu essa igreja? Como que ela se deu? Vamos lá, versículo 1, Filipenses 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus. Agora aqui ele vai falar Paulo e Timóteo. Quando a gente vai estudar o método indutivo, a gente vai falar Paulo. Quem foi Paulo? Quem foi Paulo? Paulo foi judeu, Paulo foi fariseu, Paulo foi perseguidor dos cristãos, depois ele passa a ser perseguido, não é? Paulo foi... São tantas características que a gente tem a dizer a respeito de Paulo, só aqui a gente conhece quem é Paulo, dentro do método indutivo que eu estou aqui trazendo para vocês. E quem foi Timóteo? Timóteo foi um discípulo de Paulo. Timóteo esteve com Paulo em muitas das suas viagens. Então a gente vai, dentro do estudo, você vai procurar saber quem foi Timóteo. Quem foi Timóteo? Paulo chama Timóteo de filho amado. Filho amado. Timóteo, a sua mãe era grega, mas o seu pai era romano. Então, Paulo tem que circuncidar Timóteo. Logo após o concílio de Jerusalém, onde eles estão ali, eles fazem aquela reunião dos discípulos para decidirem que os gregos, né, os gentios não precisavam fazer todo aquele rito judeu, né? O pai de Paulo era judeu, não romano, desculpa. Todo aquele rito, e que eles não precisavam fazer aquilo, eles tinham sido salvos pela graça, eles não precisavam cumprir as leis, as cerimônias judaicas. Só que mais na frente, quando ele vai viajar com Timóteo, ele percebe que ele precisa fazer isso com Timóteo, porque todos sabiam que Timóteo, a sua mãe era grega. Quer dizer, a mãe dele era, então ele não tinha sido circuncidado ainda. E aí Paulo faz aquilo para evitar problemas quando ele chegasse lá. Não que aquilo fosse fazer diferença, mas para ele evitar o problema. Porque muitas das vezes a gente fica preocupado com o problema, em resolver alguns problemas que nos impedem de cumprir o nosso propósito, chegar na nossa carreira. A gente fica preso, e Paulo decidiu resolver aquilo para que ele não tivesse nenhum problema quando ele chegasse ali no meio daquele povo para poder levar a mensagem. E aí ele vai dizer, a todos os santos em Cristo Jesus. Santos, quem são os santos? Aqui Paulo está escrevendo essa carta para quem? Para quem ele escreve essa carta? No primeiro versículo ele já vai dizer, para quem Paulo escreve essa carta? Paulo está escrevendo. A igreja era exatamente. Quando ele fala santos, a igreja, aquela igreja que estava ali, quem os santos daquela igreja? Os separados. Eu sempre falo isso aqui. Nós somos santos, nós somos separados por Deus. Mas olha o que é interessante, ele escreve a palavra santos antes de bispo e de diáconos. Por quê? Porque Paulo quer mostrar ali que os bispos e os diáconos estão a serviço do povo, a serviço da igreja, a serviço dos santos, não os santos a serviço deles. Ele não exalta eles ali, aos diáconos, os bispos e à igreja, não. Ele vai mostrar. Paulo usa aqui uma palavra que é servo. O que é ser servo? O que é ser servo? Em outra tradução, essa palavra servo aqui,
ela tem como no seu